Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta live do Colégio Mutirão. É uma alegria muito grande nós termos vocês aqui acompanhando conosco este momento bastante importante, onde nós podemos refletir um pouco mais sobre as habilidades socioemocionais e também a sua interferência na comunidade escolar, né? E como isso também interfere na comunidade escolar. Saudamos especialmente a Nicéia Sbabo, diretora da nossa escola, né? E a Carolina Soldatelli também, presidente da Semarcos. Então, em nome da, da presidente, da diretora, saudamos todos os pais, todos os alunos, a comunidade em geral também que nos prestigia nesta noite. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos conversar um pouco mais com essas duas pessoas que também aparecem na tela, a Patrícia e a Fabrícia. Depois eu vou apresentar um pouco mais elas também. Nós vamos conversar um pouco mais sobre as habilidades e competências que a Base Nacional Comum Curricular nos coloca, principalmente dentro das competências socioemocionais. E nos darmos conta que não basta o conteúdo, não basta o saber, mas é preciso também o saber fazer, porque muitas vezes nós sabemos, os adolescentes eles sabem, nossos estudantes sabem, mas nem sempre conseguem o saber fazer. Então é muito importante nós também refletirmos sobre isso, né? Habilidades, então, elas estão sempre associadas a esse saber fazer. Então, eu tenho habilidade de fazer alguma coisa, né? Seja físico ou seja mental. Competência é tudo aquilo que eu vou conseguindo também, que eu vou me dando conta, que eu vou conseguindo também harmonicamente desenvolver e que vai caracterizando um pouco mais essa de uma função em si ou de uma profissão em si que compete àquela função ou àquela profissão, né? Então é muito importante nós olharmos para isso, né? Não basta eu ter a competência, mas eu preciso também ter a habilidade, né? Não basta eu somente dar conta do conhecimento, mas é preciso também o saber fazer, né? Então, por isso que a Base Nacional Comum Curricular, essa base que serve para todo o Brasil, ela, ela nos ajuda a olharmos um pouquinho, principalmente para a educação como base, né? Olharmos para a educação como base de todo o nosso conhecimento e como base também de tudo aquilo que nós vamos fazendo. E ela nos coloca, então, essas habilidades socioemocionais também, olhando um pouco mais para o ser humano na sua integralidade. Então, para isso, nós temos hoje à noite a presença da Patrícia Espíndola de Lima Teixeira. Ela é psicopedagoga, pós-graduada em Filosofia e Autoconhecimento pela PUC, doutoranda e mestre em Teologia pela PUC, atua há 21 anos na área da educação, com ensino, projetos e pesquisas, na formação integral das novas gerações. Atualmente, ela coordena o Observatório das Juventudes da PUC, Rede Marista, aqui do Rio Grande do Sul também. E também nós temos a presença da Fabrícia Faquin, que é formada em Psicologia pela UX, psicóloga clínica no Colégio Mutirão de São Marcos, atende em consultório particular e estuda permanentemente na área da psicanálise, com supervisão também neste campo. Então, nós iniciamos a noite com a Patrícia também, que vai nos auxiliar um pouco mais a olharmos para esta integralidade, né? Olharmos esse ser humano, esta criança, este adolescente, este jovem, na sua integralidade. Então, boa noite, Patrícia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vinda também. Muito obrigada. Obrigada, professor Rudinei, né, pela acolhida. Também saúdo a Fabrícia, quem podemos partilhar e conversar e fazermos trocas conjuntas, com certeza enriquecedoras, né, não só para a comunidade, mas pessoalmente para cada um de nós que aqui está também. É um prazer estar conhecendo o Colégio Mutirão São Marcos.
são formas diferentes da gente conhecer, mas pela forma do acolhimento, por todo o jeito, né, que vamos congregando e articulando, assim, a gente percebe o tom comunitário que tem essa escola, né, esse colégio, e me fizeram me sentir em casa, né, mesmo digitalmente, assim, isso eu queria trazer em toda a forma de contato, desde sempre, né. Bom, aos pais que aí estão, aos professores que aí estão, aos técnicos, colaboradores, né, aos estudantes que possam estar também aqui conosco, né, o meu abraço, meu reconhecimento por todos os desafios que estamos enfrentando juntos aí, né, em meio a essa pandemia, que a gente sabe que nos desafia exatamente nessa questão, né, socioemocional. Claro que são fatores múltiplos que a gente está enfrentando, fatores sanitários, fatores econômicos, múltiplas questões mesmo. Ainda está mais complexa, né, a vida de um modo diferente, o que requer de cada um de nós, de fato, essa educação, e eu queria trabalhar essa palavra educação socioemocional. Quando a gente fala normalmente em socioemocional, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os afetos, a emoção, os sentimentos duradouros, né? Os compromissos interrelacionais que nós temos, que nós pactuamos, enfim, nós somos parte de uma comunidade familiar, parte de uma comunidade escolar, parte de uma comunidade institucional, profissional, enfim, nós somos ser humano enquanto ser em relação, né, mudou e se transformou bastante nesses últimos meses, né? Fizemos um ano de pandemia declarada pela OMS, né, no dia 11 de março. Estamos aí há um ano e um mês com uma vida totalmente, inesperadamente, de reaprendizagem, de uma nova educação integral, como o Zorzo falou, né? Essa palavra é forte, e que trouxe para nós um compromisso muito além da técnica e operação, né, do saber enquanto conhecimento, mas implicou num novo modo, né, de viver, de estar no mundo. E isso, obviamente, mexe com todo o conjunto socioemocional que integra o ser humano. Né? Então, acho que por aí vou tentar trazer minha fala, porque, de certa forma, todos nós agora estamos vivendo, né, um momento assim institucionalizado e desinstitucionalizado da educação. O que significa isso, né? De um modo ou de outro, né, a escola está adentrando o espaço familiar e a família está adentrando o espaço escolar de um jeito muito diferente. Se essa relação se vinculava, né, se vinculava de um jeito, agora ela está integralmente no mesmo horário, na maioria das casas. A gente sabe que nem todas as casas, né? Mas na maioria das casas, integralmente a gente está no mesmo horário, nas nossas casas, vendo os detalhes e as nuances da nossa intimidade do lar, né? E isso a gente fala de aluno, de professor também e de pais, né? Alguns com home office também nos seus lares, então uma redistribuição do espaço, da ambiência do espaço, dos recursos, afinal de contas, haja tecnologia para ser investida em equipamentos, sinal digital qualificado, enfim, tudo mais, né? Dos tempos, quando é um intervalo para ti, quando é um intervalo para mim, que horas tu vai estar em aula, que horas eu posso passar para levar algo para algum lugar. Então, são renovações de acordos, né? Do sentar-se à mesa, que já não era mais algo tão comum em alguns lares, né? Hoje, os almoços, os cafés, já se voltou, de certa forma, em alguns lugares, assim, essa convivência, e que muda, como falei antes, né, muito das novas formas de estar no mundo. Se nós formos olhar num caráter intergeracional, que afeta diretamente nossa infância, adolescência e juventude, gente, há bem pouco tempo atrás,
nem sempre nós conseguimos, enquanto adultos, família, daí falando, né, estar com os nossos filhos com a qualidade que a gente gostaria de tempo, né? E muito acompanhamento pelas próprias redes sociais ou pelo WhatsApp, né? Muitos filhos e famílias com um olhar de atenção, às vezes as agendas bastante lotadas, tanto de criança quanto de adolescentes, quanto de jovens. Nós tínhamos, enquanto escola, eu sou educadora também, assim como foi na minha apresentação, nós tínhamos crianças que nos chegavam e diziam da sua exaustão com os excessos de agendas, às vezes externas, né, que queriam ficar um pouquinho mais em casa. E esse movimento todo que aconteceu, essa crise sanitária, que traz agravantes e consequências ainda que nós nem sabemos o tamanho das decorrências, mas que estamos sendo impactados dia a dia por isso, né? As notícias não são favoráveis, a gente sabe, né? Principalmente em alguns lugares do nosso país, ainda mais. Mas a gente vai verificando, assim, que se por um lado o susto, a ansiedade, a angústia que se vive e que se vive em contexto social está aí, em alguns lares a gente nota também que houve uma certa harmonização um pouquinho maior dessa conjugação escola-família em relação ao desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, tá? Há crianças que falam, há jovens que falam de conhecer as histórias de família agora, né? De conhecer os detalhes agora. E é muito interessante que a gente escuta também assim, eu não tinha maus pais ou maus familiares, eu sempre fui bem cuidado e tal, mas ainda assim nós não tínhamos o tempo de convívio, né? Então, há alguns fatores assim que nós vemos como congregadores dessa formação integral desta criança, deste adolescente e desse jovem, né? Obviamente, nós temos inúmeros desafios também, né, gente? Muitos desafios. O espaço humano de relação hoje, ele necessita do viés tecnológico digital, né? A ambiência híbrida, que a gente antes falava de uma vida on-life, né? Então, de uma realidade física e uma realidade digital, hoje nós vivemos isso na prática, né? Então, o continente digital, que era um continente muito mais de apropriação da infância, da adolescência e da juventude, os nativos digitais, né, ditos pós-2000, assim, principalmente as crianças pós-2010, que é a geração mais touch, né, isso é a informação muito mais veloz. Então, esse ambiente do qual eles tinham um domínio de linguagem, né, muito mais apropriada, e até mesmo uma forma cognitiva de aquisição de informações, não necessariamente uma formação elaborada, né? Mas que antes a gente via uma certa cisão entre esse ambiente em alguns espaços escolares, em alguns espaços familiares, ou o contrário, uma integração, principalmente, ou um domínio total que o sujeito, né, a criança, adolescente ou jovem, viviam mais no espaço somente das redes sociais, né, e sem uma realidade física, às vezes com uma presença. Então, essa é uma questão que se altera, né? Se altera bastante, porque nós adultos invadimos o espaço da ambiência digital, precisamos aprender eu brinco que a TI das nossas casas, de um modo geral, são os nossos filhos, são os nossos alunos. Quando a gente abre o microfone e pede ajuda, porque nós não sabemos mesmo, quem sabe como faz tal coisa, eles já sabem, muito mais velozmente do que nós, inclusive por onde acessar, como colocar, a gente vê assim um funcionamento cerebral e atitudinal diante desse ambiente muito, muito mais veloz que a geração adulta, né? Por outro lado, a mediação cultural, isso tem tudo a ver com o socioemocional aqui, a mediação cultural e o olhar conectivo adulto, que não é essa conexão digital, mas é a conexão de atenção
e de investimento num desenvolvimento integral, isso é, para além só da intelectividade, né? Por isso eu falei antes, o colégio também tem essa mudança, porque não só um desenvolvimento técnico, uma escolarização institucionalizada, mas também esse ser integral num espaço comunitário familiar, num espaço comunitário escolar, né, inteiro, e num espaço digital, onde pessoas estão em vinculação. Eu não falo com máquina aqui, eu falo com pessoas. Sei que algumas estão do outro lado, né? Então, aqui a gente precisa um gesto de confiança, né? Quem está... a docência, né, do digital, ela está trazendo isso, né? Há um espaço de confiança totalmente novo. Eu espero que o outro esteja ali, né? Eu espero que ali esteja outro. E daí nós temos o desafio, e assim como acontece com os nossos estudantes, assim, né? Abro câmera, não abro câmera? Mostro a minha intimidade, não mostro a minha intimidade? O quanto eu revelo daquilo que conjuga o meu ambiente pessoal, né? Eu comentava com a Fabrícia antes e com o professor Zorzo, né? Como os bonés que a gente antes falava, né? Que quase que fechavam o semblante, a gente não sabia exatamente qual, não conseguia captar a nuance do olhar. Agora a gente tem o desafio da câmera, né? Que é um sujeito que está ali, que está decidindo a que ponto revela ou não, né, a sua participação mesmo, e que traz um desafio para o professor, traz novas formas de relação, traz inclusive novas formas de relação aluno-aluno, né? Uns provocando os outros, quem sabe fazemos isso, quem sabe fazemos aquilo, né? Em paralelo com as conectividades, né? Não só da aula, mas os próprios grupos. Então, assim, há uma forma muito diferente, muito mais integral, não tem como negar, mas por outro lado que também nos traz os limites, as fronteiras, né, de ver o que de fato aqui é relação humana e uma educação que vai além do fazer técnico. Aqui entra o socioemocional. Gente, a depender do que nós entendemos por educação, vai depender de como a gente investe no sujeito que ali está à nossa frente, na pessoa. Se eu entendo educação como algo estritamente aquisição de conhecimento e saber técnico ou profissionalizante, isso faz parte. Mas se eu reduzo educação a isto, né? Bom, de fato, aí tem as pesquisas, tem outros, hoje tem oráculo aí, né, digital, que nos traz informação. E aí? Só isso basta para a formação integral do ser humano? Não. Falamos antes dos relacionamentos, das novas formas de aprendizagem, do relacionamento físico conectivo também, das histórias familiares, o sentido de pertença a alguém, a um espaço familiar, a um espaço escolar. Isso está fazendo diferença, né, para um fortalecimento socioemocional. Socioemocional, agora eu vou trabalhar bem essa dimensão, né? Sim, é o conjunto de emoções e sentimentos, das reações psíquicas, do amadurecimento psíquico, mas não somente num autoconhecimento do quem sou eu, mas quem sou eu em relação ao outro. Por isso, socioemocional. Exige, como o professor Zorzo falou, uma competência a ser apropriada, assumida, desenvolvida e aí sim, fazendo parte de mim, habilidades, enfim, que são esses exercícios que a gente vai, nas nuances do dia a dia, desenvolvendo, e uma atitude. A atitude socioemocional é uma atitude ética em relação ao outro. Então, é uma educação, gente, que não só fomenta um saber técnico, mas o que eu faço com o conhecimento que eu tenho em relação ao outro, em relação à sociedade. E aqui eu gosto sempre de lembrar que grandes pensadores, mentes extremamente brilhantes enquanto genialidade técnica, já produziram cultura da morte. Porque sem ética, aquisição do saber pode servir para qualquer coisa.
inclusive para manipular, para negar, para várias coisas em relação ao humano, né? As grandes guerras estão aí para provar, né? Então, nesse sentido, uma educação integral e socioemocional, ela vê o para quem é o ser humano que está diante de mim, qual é o contexto de realidade, o que o corpóreo dele está me dizendo, o que as reações emocionais estão dizendo, como é o ritmo cognitivo. Vejam, criança é um ser muito sinestésico, né? Cognição infantil é uma cognição extremamente sinestésica, precisa pegar, precisa pular, faz parte deste universo, né? Isso muda, né? Agora um pouco com essa questão digital. Somos seres sociais. Gente, nós não existimos sozinhos, a solidão adoece o ser humano. Solidão faz adoecer, né? O ser. Né? E somos seres que sim somos motivados por sentido de vida, né? Que sentido tem eu estar aqui neste momento agora, né? Então, nesse sentido de uma educação mais integral e integrada, né? Ela compreende este antropológico, esse ser que está diante de mim, e esse ser professor, estudante, família, técnicos, enfim, a comunidade de pessoas que estão aí para que eu me desenvolva, né, enquanto educação. Uma ética, qual o princípio ético que rege as nossas ações e a nosso compreender educacional, né? Isso faz parte, porque do modo em que eu entendo como devo agir no mundo, eu usarei o conhecimento que eu tenho para socializá-lo, aplicá-lo, retê-lo ou manipulá-lo, né? Então, assim, por isso essa educação socioemocional, ela traz essa integração atitudinal também, né? E também metodológico, a gente sabe normalmente que metodologias, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que tipo de ser humano, que tipo de pensamento crítico, que compreensão nós temos da realidade do mundo, né, através das práticas educativas que nós desenvolvemos. Isso é legal pensar. E práticas educativas enquanto escola e também enquanto família, né? E para concluir, né, pensar esse olhar, né, da tomada de decisão responsável de um estudante que é formado, sim, numa dimensão crítico-reflexivo, autônomo, né, que sai desse estágio só do comando e da dependência de alguém, mas que se torna um cidadão capaz de pensar por si, responder por si, né, com uma autonomia cognitiva e comportamental. Agora, educar para a autonomia também é educar para empatia, o dado empático aqui. O outro diante de mim, quem é esse outro? Como, né, a sociedade em que eu estou, como ajudar a transformar de uma forma responsável esta sociedade, né? Então, essa é uma perspectiva de visão integral que a base vem favorecer e que certamente nessa discussão ela não se resume somente a técnica, eu digo, dos livros, a letra do livro somente, né? Mas muito mais uma pluralidade de vivências aí que estão no nosso dia a dia de escola e de família. Muito obrigado, Patrícia, pelas palavras inspiradoras e também pelas provocações. Mais do que tudo, ficam também as provocações para nós, para podermos também ir pensando um pouco. Provocações essas, que se alguém tiver alguma pergunta também, pode colocar aí no chat, depois a gente vai direcionar também para a Patrícia e para a Fabrícia. Fabrícia, que vai também nos auxiliar agora na reflexão. Então, boa noite, Fabrícia, bem-vinda, obrigado por ter aceito também esse convite. Boa noite, né? Boa noite, Patrícia, boa noite, Rodinei, boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Neste momento, a pais, professores, né? Amigos, familiares, estudantes. Então, né? Muito bom estar aqui e procurar contribuir, né? O que a psicologia tem para acrescentar, né, a fala da Patrícia com um tema que é um desafio até para a gente poder falar sobre, né? O que eu falo? Porque é um tema bastante
amplo, né? Envolve muito denso, envolve muitas coisas. Então, é um resumão, assim, que eu trago, né? Nesse olhar que eu tenho de escola, né? De atendimento clínico, sobre um tema, né? Que combina, como a Patrícia colocou, com o momento atual de pandemia que estamos vivendo. E o diferencial da escola Mutirão é o lugar que ela atribui às questões emocionais e psicológicas que implicam na aprendizagem e na conduta de seus alunos. O momento que estamos vivendo, que é de grandes mudanças, né, do trabalho, da escola, da criança até o idoso, né, exige de todos a necessidade de inventar, né? De inventar novas maneiras de fazer nossas coisas, de organizar diferente o que já estávamos acostumados há muito tempo, de adaptar uma nova rotina, né? Quem aqui é mãe, trabalha, é professor e tem sua família, sabe bem, né, do que eu estou falando. E é um momento que exige de todos habilidades estas socioemocionais, né? Da criança ao idoso. Habilidades de autogestão, de autoconhecimento, de autocuidado, de autonomia e de cooperação. É preciso buscar um equilíbrio, tanto física quanto emocionalmente. Precisamos buscar recursos, né, para estar bem. E esse estar bem é estar com uma saúde física e uma saúde psicológica saudável. A saúde física é aquele corpo que está em movimento, aquele corpo que come bem, se alimenta bem e dorme bem, né? E a saúde psicológica é podermos estar fazendo as nossas coisas, né? Podendo ter uma rotina, poder trabalhar, poder fazer aquilo que é próprio nosso. Sem dúvida, buscando toda essa organização e adaptação que eu falei antes, né? Bem, mas o que eu quero trazer dessa questão, acrescentando a fala da Patrícia, é essas habilidades, né? As pessoas nascem com elas, né? As pessoas aprendem, né? Mas aprendem como, quando e de que forma. Sim, essas habilidades, elas são ensinadas, elas são aprendidas desde que o sujeito nasce. E vão a cada etapa do desenvolvimento sendo aperfeiçoadas, acrescentadas. Como autonomia, né? Um exemplo, é de acordo com a capacidade que a pessoa tem de sustentá-la. Como assim? Quando a gente se pergunta o que uma criança de 6 anos é capaz de fazer sozinha, né? Hoje, com 6, ela faz isso. 6 e um dia vai fazer outra coisa, né? Então, a gente vai atribuindo autonomia conforme a criança e a pessoa é capaz de aprendê-la, né? De sustentar isso e não perdê-la. Ao longo de toda a nossa vida é possível aprender. Então, a gente vai acrescentando, né? Vai aperfeiçoando essas habilidades, essas competências. Mesmo que tardiamente. Ai, Fabrícia, tem coisas que eu sei que eu não tenho habilidade, não consigo dar conta. Tudo bem, tem desejo, então é possível aprender. Como é que se aprende essas habilidades, né? Por espelhamento, né? A criança, a pessoa tem um modelo e ela se espelha. Ela olha, ela observa e ela vai adaptando ao seu estilo. Não é literalmente uma cópia, né? Se espelhar e copiar o que é do outro. Não. Também muito diferente de um QR Code, né? Que a gente centraliza, dá um clique e copia exatamente igual. Não. Né? A gente vai costurando com a individualidade de cada um. Por isso, né, cada pessoa é diferente uma da outra, né? Cada estudante aprende de uma maneira e cada professor
transmite de uma maneira. Assim como cada pai tem um jeito de ser pai, cada mãe tem um jeito de ser mãe. E pensando num contexto escolar, né, a criança, quando ela chega na escola, quando inicia a sua vida escolar, ela chega para a gente, chega para a escola com uma bagagem de casa. Ela não chega vazia. Ela traz com ela a sua mala, né? Porque mala, cada um carrega a sua. Então, chega na escola com uma bagagem que é individual, uma bagagem com as suas competências próprias e do jeito de cada um, né? Então, cada mala é diferente uma da outra, né? Cada conteúdo de uma mala é da individualidade, são as particularidades do sujeito. E a escola, ela acolhe, né, o que vem com a criança. Ela acolhe a criança, mas ela acolhe esta bagagem. Aquilo que vem com a criança e aquilo que vem com o adolescente. E ela vai oferecendo aquilo que faz parte dos objetivos da escola, né, que são, primeiramente, os conteúdos que vocês trouxeram. O saber, né, o conhecer, o ler, o escrever, aquilo que é da matemática, da ciência, da geografia. Mas também é importante, que é isso que é a questão da base nacional curricular nos diz, que também precisamos, né, trabalhar com as competências socioemocionais. Que é aquilo que eu sempre escutei, né, desde que eu entrei assim na escola, é aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer, né? Enfim, tenho mais uma que eu não estou me lembrando agora. Mas que, enfim, a escola vai oferecendo, acrescentando a esta bagagem aquilo que é próprio de escola e vai continuar a favorecer o crescimento e o desenvolvimento deste aluno. Então, a escola acaba sendo, portanto, uma extensão daquilo que vem de casa. A escola soma, né? A escola é um plus dentro daquilo que a criança e o adolescente já tem, que já carrega com a sua história. A gente não consegue, né? Quando esse adolescente chega para a gente, né? Quando vocês, adolescentes, chegam para a gente, né? Quando a criança chega para a gente, nós não pedimos para ela deixar a sua história para fora da escola, nem esvaziar a sua bagagem para a gente colocar só o saber, né? Não, traz tudo que a gente vai estar colocando algo a mais ali. Por isso, né, que quanto mais a criança conseguir aprender essas habilidades, né, no seu contexto familiar, nas suas relações, né, entre os pais, enfim, com irmãos, quem ganha é ela, né, para a vida toda. Então, né, quero dizer assim, resumindo, que nesta bagagem estarão somadas aprendizagens, tanto no que diz respeito aos objetivos técnicos, né, da escola, os componentes curriculares, né, como aquelas que dizem respeito àquilo que tu falaste, né, Patrícia, as emoções nas relações sociais, né, como é que eu lido com o outro, porque a escola, além de uma questão de conteúdo, ela, né, é um lugar de relações, né? Ela é um lugar de relações sociais com o diferente. E isso é que a criança precisa aprender, porque enquanto está em casa, com os amigos próximos, é bom, né? Mas quando chega num contexto maior, como é que eu faço, né? Daquilo que eu tenho na relação com aquilo que é do outro, né? Eu abro mão do que eu sou, né? Ou eu somo nessas relações, né? Eu sempre uso a matemática aqui, né? Que em todas as relações a gente precisa saber se relacionar para somar nas relações, né? Não é diminuir, né? Eu sempre falo que é mais um, e nesses mais a gente acrescenta, né? E não menos. Então, a escola, eu diria assim, pensando também
numa questão ampla do adolescente que está saindo da escola, né? Porque também não é nosso para sempre, né? Que a escola, trabalhando essas questões, ela também está preparando o jovem que sai da escola regular e logo estarão tendo que fazer escolhas para uma vida adulta, né? Vai ter que se inserir no mercado de trabalho, vai precisar se adaptar, né? Viver com autonomia e independência diante de uma sociedade tão desafiadora, né? Diante de momentos muito novos, né? E que não tem como a gente adiantar o que vai ter lá. O que nós podemos fazer é trabalhar com as questões emocionais e psíquicas, fortalecê-las enquanto sujeito para enfrentar esses desafios, né? Até em relação à competição profissional, que hoje é muito, e também eu diria aos nossos estudantes, né, do terceiro ano, da terceira série do ensino médio, os desafios de hoje, iniciar uma carreira profissional, né? Para onde eu vou? Para onde eu começo? Porque possibilidades são muitas, né? Bom, também gostaria de falar, assim, tentar ser rápida, né? Nas competências, devagarinho, assim, para a gente poder entender como que aparece na criança, como que a gente já vai trabalhando com isso. Então, a gente vê muito hoje em dia, né? O quanto é importante o controle das emoções, né? Para mim saber controlar as minhas emoções, eu preciso saber quais são as emoções, né? Eu preciso conhecer aquilo que eu sinto. Há sentimentos bons e há sentimentos ruins. E o que eu faço com cada um deles? Então, a importância que do sujeito reconhecer o que está sentindo. Então, desde o início, o ser humano já mostra sinais e quem vai interpretá-lo são os pais. A criança tem fome, é um choro, ela vai chorar. Lhe é dado alimento. A criança tem um desconforto, é um outro tipo de choro que os pais vão dizer, não é de fome. Aí vai dar um colinho, vai dar um alento, vai dar um carinho, alivia. E aos poucos a criança então vai crescendo e vai podendo interpretar o que sente. Eu estou com fome, a criança vai buscar o alimento ou ela vai pedir esse alimento. Eu estou com frio, ou ela vai buscar o casaco ou ela vai pedir esse casaco, né? Então, reconhecer o que esse corpo sente. A criança escuta também dos pais, né? Você está muito bravo, né? É porque você está cansado. É bom a gente tomar um banho, comer e dormir. Amanhã é outro dia, tu vai estar melhor. Também é uma forma de ajudar a criança a interpretar o que sente, né? Ou, que carinha é essa? Né? Tu tá com uma cara de triste. O que aconteceu? Né? Nada. Não. Essa cara me diz que tem algo que não tá bem em ti. Então, também, que cara é essa? Te olha aqui no espelho, né? Olha que cara de triste. Vamos sentar? Vamos conversar sobre ela? Nesta conversa, também a gente ajuda a criança a reconhecer o que sente e como lidar com isso, né? A gente trabalha muito a questão de, aos poucos, reconhecer essa emoção e fala dela. Fala para mim o que tu sente, né? Quanto, até na nossa geração, não foi nos dito isso. Mas era mais ou menos como, guarda o que tu sente, né? E hoje não. Hoje a gente precisa falar do que a gente sente. Até porque todos sentem. A mãe, o pai chega em casa nervoso, né? Pai pode estar nervoso, a mãe pode estar cansada, pode estar triste, o irmão não está legal, deixa ele, e o amigo também sente. Então, poder falar, porque toda emoção é possível de um alívio. Nessa situação também se ajuda a criança a se colocar no lugar do outro. Autogestão, outra questão que é muito importante, né? A capacidade de fazer escolhas. O adolescente busca a liberdade, mas ela tem que vir com a responsabilidade.
né? Existe a consequência dos seus atos. E desde cedo, né, esse adolescente, para ele poder continuar fazendo boas escolhas, ele precisa ter feito escolhas antes. Escolher o brinquedo, a roupa, né? No início, com a orientação dos adultos, que aos poucos pode ir se distanciando, né? Aqui também existe autonomia, né? O adulto vai saber até que ponto essa criança vai poder escolher ou não. Os pais que permitem essas escolhas, que respeitam e escutam o desejo, a vontade dos filhos, dentro do que é indicado para cada faixa etária, estarão possibilitando a este sujeito um autoconhecimento. Então, a gente não consegue separar, agora é autoconhecimento, agora é autogestão. Não, tudo acontece deslizando, né? Uma coisa com a outra. O autoconhecimento que envolve a autoconfiança, né? A criança que teve autonomia, né, sabe quais são os seus sentimentos, ela vai tendo uma autoconfiança e conhecendo aquilo que consegue fazer melhor e o que precisa de ajuda. Então, vai se conhecendo e reconhecendo as suas diferenças, né? Saber que elas existem e aprender sobre o respeitar e cuidar de si mesmo. Porque quando eu me conheço, eu me cuido. Se eu não me conheço, eu não tenho uma identidade própria, o que eu vou cuidar, né? Então, eu vou pular, que eu acho que é meu tempo, né? O Ginei tá passando. Existe a cooperação, né? Então, se tem um autoconhecimento, um respeito com o outro, com certeza vai vir a questão da empatia, da alteridade, tão importante nesse momento. Eu gostaria de ressaltar, até para terminar, né, que a importância da autonomia que perpassa essas habilidades e a questão do limite como 2 valores aprendidos no início da vida e estruturados no sujeito como uma manifestação de seu funcionamento. E as outras questões que eu trouxe, se tiver oportunidade, né, nas perguntas eu acrescento, Rodinei. Então é isso. Beleza, então, Fabrícia, muito obrigado pela tua fala, muito obrigado mais uma vez, Patrícia, também, por este momento, né? Então, agora também a gente abre para as perguntas, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, também pode escrever aí no chat, enquanto as perguntas vão demorando para chegar ou vão sendo formuladas, eu também me habilito aqui a levantar algumas questões, né? E aí eu deixo aberto também as perguntas para vocês, né? Quem gostaria de falar, né? Quando a gente fala na questão de autogestão, que é uma das competências, né? Que a gente olha para o trabalho e também questão de projeto de vida como um todo, né? Então, nessa questão da autogestão, como que a gente pode escolher bem? Como é que a gente pode ajudar esses estudantes? Vamos pensar agora enquanto pais e professores, né? Então, como os pais e professores podem auxiliar, podem ajudar a esses estudantes, desde lá a educação infantil até mais no ensino médio, a realmente fazerem as boas escolhas, a realmente poder também fazer suas escolhas de forma autônoma, né? Que realmente eles possam ser protagonistas de suas escolhas. Como que os pais e professores, então, podem ajudar os estudantes a fazer essas suas escolhas, ou a olhar para o seu futuro e perceber que o futuro é dele, né? Não é mais o pai e a mãe que vai estar aí do lado o tempo todo, mas sou eu que preciso decidir pelo meu futuro, sou eu que preciso também dar conta do meu futuro. Uhum. Acho que eu posso começar, de repente. Acho que uma questão bem importante em relação à autogestão, que também tem a ver com o autocontrole, né? A educação do controle de si, né? Do autodomínio. Eu até gosto mais da palavra autodomínio, né? Porque é bem isso, né? Como eu reajo em relação ao outro que está diante de mim, como antes falava, e diante daquilo que me chega de fora, né? Como eu também consigo me preservar de algumas questões ou me associar a outras questões. Esse movimento, a autogestão e o autodomínio tem muito a ver com esse movimento
humano de abrir-se ao social, abrir-se ao ambiente, abrir-se à pessoa do outro que está diante de mim, ou me fecho, me resguardo também. Porque também é sinal de saúde, em algumas ambiências, saber separar o eu, né? Separar, porque ambientes muito tóxicos, por exemplo, né? O sujeito que também consegue fazer um autodomínio no sentido de não se misturar com a toxicidade, ele revela uma saúde, né? E uma autonomia comportamental e cognitiva importante também, né? Nesse sentido, em relação à educação de uma autogestão, antes eu até comentava assim, que esse novo tempo mudou totalmente as formas de gestão do espaço familiar, do espaço escolar, né? Bom, e a Fabrícia trouxe muito bem também a questão do espaço interior de cada um e o espaço de relação que tu estabelece com o outro, né? A autogestão aqui, gestão no sentido de uma organização, uma auto-organização, o sujeito que consegue, né? Olha, eu tenho aula agora, eu tenho a disciplina tal agora, para essa disciplina eu vou precisar dos materiais tais, eu tenho que entregar o trabalho tal. Veja, esse conjunto de informações, né, eles podem se perder no universo de tantas outras. Então, quando é que essas informações elas ganham significado, né, quando, bom, é isso que eu tenho para o momento, né? A criança ela vai precisar desse apoio. E outras coisas a criança vai sozinha vai se desenvolvendo na autonomia, né? Bom, um adolescente, ele já tem muito mais uma compreensão de um eu identitário, né? Essa minha responsabilidade em relação a isso. E o jovem ainda mais, né? Afinal de contas, já tem, inclusive, um projeto de vida e futuro se construindo aqui também, como antes foi dito, né? Em meio profissional, em meio acadêmico e tudo mais. Bom, nesse sentido, o gestar, o administrar, o ter domínio de si, né, como os pais podem ajudar, primeiro, acho que nomeando, como antes foi dito aqui, assim como a gente nomeia os sentimentos para que o outro entenda e interprete isso, né, é também o nomear as coisas, sabe? O delegar a responsabilidade, mas também ter um olhar preventivo educacional que diga, lembra, amanhã tu tem aula de quê mesmo? E é legal lançar essas perguntas. Amanhã tu tem o quê? O que tu precisa estar organizado com o que mesmo, para que o sujeito vá construindo em si, realmente eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. É diferente de os responsáveis, por exemplo, né, fazerem pôr, né, já deixei ali em cima da mesa o material que tu vai precisar amanhã, olha, vi que tu vai ter isso. Então, assim, essa dependência que é muito natural na primeira infância, ela precisa ir tendo um descolamento, e aqui a melhor forma de atuação dos pais e também dos educadores é a partir da pergunta que provoque o sujeito mesmo a pensar, onde estou, o que sou neste lugar, né? Qual é o meu papel como estudante, né? Então, uma pedagogia de perguntas, quase como um cavocar de terreno, sabe? Para que ele mesmo vá se autocompreendendo e sabendo que tem uma responsabilidade que é sua. O que eu poderia contribuir, né, enquanto a psicologia, né? Como ajudar esses estudantes, né, a fazer essas escolhas. Eu sempre uso assim, a gente precisa sempre pensar, né, que as escolhas precisam ser para vencer, né? Escolhas de vida, né? Porque escolhas de morte também estão sendo feitas e muito, né? Então, só queria entrar nessa questão que eu coloquei de autonomia, né, que perpassa por todas as habilidades, mas o que também perpassa por todas, inclusive da autogestão, de poder fazer boas escolhas, é a questão do limite, né? O que se tem percebido, que é uma realidade sem o limite, né? Estamos numa escassez de uma lei.
quem está dando o limite hoje é o externo. Isso é sério, né? E será que sempre é o externo? Será que sempre tem que ter uma sinaleira para parar? E se não tiver, vai sempre avançar, né? Porque a sinaleira é um limite externo, né? Está vermelho, para. Então, como construir uma organização, que é isso que tu falavas, né, Patrícia? Uma organização interna, um limite, uma sinaleira interna, para mim poder pensar em fazer escolhas de vida. Como usar aquilo que lhe foi dado desde a infância, né? Um exemplo, pensando em escolhas, né? Não se pendura na janela, né? Escolhe não se pendurar na janela, senão tu vai cair. Então, é um limite que vai crescendo e se internalizando. Começa desde cedo, né? Um limite interno da pessoa. O que é um limite interno? É aquela pessoa que atravessa a rua e sempre vai parar, sempre vai escolher parar para não se machucar, né? Independente de ter uma sinaleira ou não. É aquela pessoa que na casa de alguém vai bater antes de entrar, né? Vai pedir licença quando bate na porta de uma sala de aula para pedir se pode entrar, né? Se não tem essa organização interna, esse limite interno, um adolescente que chega sem isso, a escola ajuda, é muito mais difícil, mas a escola pode sim, né? Se esse adolescente tem uma identificação positiva com esse professor, com esse adulto, ele pode sim poder fazer boas escolhas. Então, se não tem isso, é aquela pessoa que só funciona através do outro, né? Que só funciona através de um comando. Faz isso, faz aquilo, né? Para, não faz assim, liga a câmera, né? Aperta a mãozinha para poder falar, né? Enfim, espero ter contribuído com a tua questão, Rodinei. Sim, muito obrigado, Patrícia Cabeça, mais uma vez. Acho que é bem por aí, e aqui nós já trazemos, já vem mais um outro ponto que a Fabrícia traz bastante importante, que daí é o voltado um pouco mais para os estudantes em si, né? Quando a gente fala na questão dos limites, a gente percebe que, sim, eles estão cada vez mais escassos, e aqui a gente olha um pouco para a pandemia, né? A pandemia nos limitou bastante. E como a gente não sabe muito bem lidar com os limites, ela se tornou algo absurdamente difícil de lidar, porque ela nos impôs ficar em casa. Mas como é difícil a gente aceitar uma ordem de ficar em casa, né? Então, mas por quê? Porque nós não estamos acostumados aos limites. Então, ela nos impôs a usar máscaras. Mas como é difícil usar máscaras? Porque nós não estamos acostumados aos limites. Então, isso acaba sendo sendo um reflexo um pouco nesse momento de pandemia, também acaba sendo um reflexo um pouco, talvez, dessa falta de limites também que nós temos e que a gente vai um pouco construindo, né? Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês um pouco, assim, conversar um pouco mais também, como que os próprios estudantes em si, eles poderiam, de certa forma, ir exercitando um pouco a empatia. Bom, sabemos que a empatia faz parte da vida humana, né? É uma das habilidades socioemocionais, né? A empatia é colocar-se no lugar do outro, é realmente não é viver a vida do outro, porque a vida do outro é do outro, né? Mas eu tentar compreender a vida do outro, a dor do outro, seja ela física ou emocional, né? E aí, quando a gente fala em questão de empatia, a gente entra aqui em tantas coisas, né? Então, a empatia me leva para a tolerância, a empatia me leva para o cuidado, a empatia me leva para o diálogo, a empatia me leva para tantos outros caminhos, né? Então, enquanto estudante, como eu posso ir exercitando um pouco essa empatia? Ou é fácil ser empático? Não, já vou respondendo, né? Não é fácil ser empático, né? Mas enquanto estudante, como que eu posso vivenciar nas minhas relações esta empatia, né? Claro que a gente não vai ter uma receitinha de bolo aqui, eu sei que é fácil dar receita de bolo, né?
mas talvez um pouco algumas dicas, né? Como viver um pouco mais essa empatia no nosso dia a dia também. Tá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, assim, essa expressão que a Fabrícia trouxe, assim, que eu acho que é muito forte, né? Uma educação de cuidado com a vida. Essa é a primeira coisa. Gente, não é algo que nós falávamos muito. Educação para a saúde, a gente falava, né, também bastante. Então, havia cada vez mais, principalmente no início de todo esse milênio, assim, a educação se volta muito, né, para esse conviver, para esse saber ser e saber conviver, né? Para além do fazer técnico e para além, assim, somente da intelectividade, né? Então, se nota uma educação da consciência humana e planetária, inclusive, né? Porque a crise que nos chegou, fomos todos desavisados, assim, de um modo geral, né? Ela é planetária. Então, o que acontece hoje num outro extremo local, pode afetar sim aqui, né? Então, uma coisa global que afeta o local, né? Eu queria trazer essa questão empática bem para esse lado, assim, principalmente do adolescente e do jovem, né? Que direciono bastante dos meus estudos à adolescência e juventude. Uma das coisas mais interessantes que a gente nota é que, de um modo geral, a condição juvenil, ela tende a abrir-se, a buscar apoio muito no seu grupo de pares, jovens com jovens, né? Adolescentes com adolescentes, né? Aí eles vão para o universo adulto fazer algum pedido, Então, essa questão da troca entre pares, ela é boa e ela é estruturante, identitário, inclusive, do que sou eu e do que é o outro, na adolescência, né? Esse descolamento, de certa forma, do olhar, né, familiar e mesmo do adulto, ele é importante para que o adolescente se diga, não, eu penso assim, por isso, por isso, por isso, eu entendo a relação assim, assim, assim. Então, é importante para a afirmação da personalidade que ali está, né? Mas, por outro lado, como antes eu falava, assim, somente uma afirmação do eu, a gente transforma os seres em autorreferenciais, é a vida em bolhas. E aí, o que nos chega de fora, eu estou fechado, é aquela coisa eu estou fechado para e eu faço o que eu quero, entendeu? A regra sou eu. Né? E por isso, esse é um problema de saúde, porque não é só, né, de educação para a vida da saúde também, né? Porque não afeta só a mim, as minhas decisões, é aquela questão da responsabilidade, a capacidade humana de dar respostas, né? Responsabilidade é isso, capacidade humana de dar respostas às situações. Bom, quando nós vemos esse não limite que antes falava, esse não domínio, a vida sendo colocada em risco, né, nas aglomerações que a gente sabe, uma das coisas que a gente não pode negar, gente, que acontece, é que tem uma responsabilidade, sim, do sujeito que ali está se desenvolvendo, aos estudantes, né, ao jovem que aí está e o adolescente que aí está, mas também normalmente é favorecida pelo universo adulto. Normalmente festas em condomínio, algum adulto que assinou o termo de liberação do salão de festas. Normalmente uma ida, uma viagem, uma questão assim, tem ciência de algum adulto que financia, sabe? Então, nesse sentido, eu penso que há uma responsabilidade adolescente, sim, mas há uma responsabilidade da educação do adulto em relação à juventude e à adolescência. Aos jovens, a minha grande dica talvez é cuidem-se e deixem-se cuidar. Cuidem-se e deixem-se cuidar. A vida, de fato, está aí, está em risco, mas está também em potência, né? Em potência de relação, em possibilidades. Ainda que o mundo esteja complexo agora e incerto, não tem a menor... queria dizer, assim, não tem o que tirar de nós também a capacidade de sonhar e de agora eu me constituir para algo que é maior do que,
sabe, do que de um sentido, um significado muito maior do que o dia a dia somente, né? Não, eu posso aqui neste momento, mesmo com pandemias acontecendo, mesmo com essas questões, cada vez mais ter uma apropriação do eu e de uma consciência do outro, e de um cuidado com essas vidas que estão aí também, dos meus próprios amigos. Fecho com um exemplo, né? O bullying, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem corriqueiro aí, que a gente lida bastante na educação e na saúde, né? Um bullying, uma situação, um ciclo de bullying, ele tem gerador, ele tem o agente pacífico, mas ele tem uma grande, vários que ficam olhando, que são os passivos diante da situação. Veja, é isso, provocar, não é, esse autodomínio, provocar uma educação para a vida e uma consciência e responsabilidade é não ser omisso diante da situação e nem passivo. Não, eu vou e deixo a vida me levar. Não, é tomar uma atitude diante de algo, né? Então, eu citei um exemplo, mas o exemplo das aglomerações é o mesmo, né? Das aglomerações juvenis. É o que eu faço com a vida que eu tenho, que responsabilidade eu tenho com a vida do outro que está diante de mim. É possível, Rudinei, contribuir? Não sei o tempo. Pode sim, rapidinho, depois a gente já vai para os finalmente. Uhum. Não, acho que bem rápido mesmo, de poder dizer que aquela criança, né, que começou desde cedo, a internalização do limite, daquele pai, né, que disse o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado, é uma criança que vai buscando uma identidade própria de cuidado, né? No momento que eu sei o que é cuidar, eu cuido de mim, eu cuido do outro, né? Eu vou ter esse limite com o outro. Então, a minha contribuição é isso, né? De novo, ressaltando que na vida a gente não pode ter tudo. Neste momento de pandemia, a gente vai precisar escolher cuidar da vida, né? Ter cuidados com higiene, o uso de máscara, cuidar da vida. Para isso, eu não poderei ir a festas, né? Um exemplo. Então, se eu tenho um limite interno, eu vou conseguir lidar com essa questão de que na vida não se pode ter tudo. E que neste momento é um momento que eu estou perdendo, né? O que eu gostaria de estar fazendo na rua, mas eu posso substituir pelo quê, né? Porque coisas que eu posso acrescentar. Então, uma pessoa que está bem, né, ela consegue dar conta de lidar com a situação, de ter empatia com o outro, que é, eu gostaria que fizessem isso comigo? Não, então eu não vou fazer para o outro, né? Que empatia é isso. Então, para finalizar, nós temos uma pergunta aqui da Cristina. Ela mandou agora já essa pergunta, e aí sim já é nosso fechamento, tá? A gente responde esta pergunta, mas também já vai dando o fechamento, porque ela faz bem parte daquilo que a gente veio conversando, né? Que é um pouco olharmos para quais os reflexos na sociedade e no mundo, né? Que faz parte, quando nós falamos numa formação integral. Quais os reflexos que nós poderemos perceber na sociedade e no mundo desta formação integral? E aí a gente já também dá nossas conclusões a partir desta pergunta também. Certo. Acho que concluo também com essa fala, ela é muito importante mesmo. Um mundo mais humano. Um mundo mais humano. Um humano mais igualitário, sabe? Um mundo menos fragmentado, né? Entre aquilo que eu sou capaz. Então, essa é a minha profissão, essa é a minha condição familiar, essa é a minha condição tal. Não, um mundo mais humano, por mais que a gente tenha dimensões e faces diferentes, assim, no nosso dia a dia e com os nossos adolescentes e jovens e com as nossas crianças também, é se ver um ser mais integrado, não só um cérebro, mas um pensamento, mãos que agem, sabe, mais em relação ao outro, né? Acho que uma sociedade que consegue ter uma responsabilidade com o humano, né, de um modo mais singular na pessoa de cada um que ali está, mas também
mais comunitário e social, o que somos juntos, sou porque somos, né? Essas ideias, assim, porque sozinhos, gente, assim, adoecemos, como antes falamos, né? Ou a gente tem essa aldeia global educativa de vínculos, né? Ou, de fato, a solidão vai, né? E essa autorreferencialidade vai nos dar um mundo mais humano. Aqui me despeço com a gratidão por esse momento. Foi muito bom essas trocas, essa aprendizagem que aqui se faz. Eu responderia também. Na hora eu pensei, Patrícia, um mundo mais humano, né? A humanidade. E eu gosto muito dessa frase, né? Que a gente vai ter um mundo mais humano. E um mundo mais humano é onde o ter só vai acontecer se tiver o ser antes. Né? Também concluo com essa frase. Obrigada, né, pessoal, Patrícia, foi muito gostoso e quem sabe a gente, né, possa estar em outros momentos aqui, porque é um tema que, né, tem muito a que se falar ainda, né? Então, acho que fizemos uma fala bastante humana aqui hoje. Muito obrigado a Fabrícia, Patrícia, a quem também foi nos acompanhando aí, a quem está nos bastidores também também ajudando aí para que tudo vá funcionando também, né? Fizemos uma conexão essa noite São Marcos, Caxias, Porto Alegre, né? Porque a Patrícia está em Porto Alegre, eu estou em Caxias e a Fabrícia está em São Marcos, né? Então nós temos essa conexão também entre as cidades. Acho que essa é a parte mais interessante também da gente poder perceber que a tecnologia vai nos unindo, né? A tecnologia vai nos aproximando cada vez mais também. Então, muito obrigado a quem foi nos acompanhando até agora. Muito obrigado mais uma vez mesmo a Patrícia. Muito obrigado a Fabrício também. Fabrício, acho que caiu da chamada aqui. Então, muito obrigado mesmo a todos. E vamos, com certeza, ter outros momentos também assim, que a gente possa ter sempre esse autocuidado, esta empatia, que a gente possa realmente ir vivenciando essas dimensões como um todo, né? Este olhar mais de habilidades e competências socioemocionais, e nos darmos conta que não vale a pena nós pensarmos somente no fazer, no fazer, no fazer, né? Mas precisamos também o ser, né? Precisamos também esse saber fazer. Não adianta só nós pensarmos a nossa inteligência como um todo, né? Mas é importante também nós podermos colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos, todo o nosso conhecimento. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Aqui nos despedimos e boa noite, fiquem bem e cuidemos cada vez mais das nossas habilidades e competências socioemocionais, tanto nós enquanto pais e aí estudantes, professores, como um todo. Para quê? Para termos uma sociedade cada vez mais humana, para termos um mundo cada vez mais humanizado também. Precisamos cada vez mais disso. Boa noite, gente. Boa noite, Rudinei, Patrícia. Boa noite. Boa noite.